Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Na aula de hoje, vamos fazer esse exercício da Univac. Resfriando-se progressivamente água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, a temperatura permanecerá constante enquanto houver líquido presente, permanecerá constante sendo igual ao ponto de condensação da substância, diminuirá gradativamente, permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer ou aumentará gradativamente. Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui? Água destilada. Quando fala água destilada, o exercício está querendo dizer que temos água pura. Não temos uma mistura de água com sais dissolvidos nela. Então nós temos uma substância, no caso substância água, mas é uma substância pura. Qual que é o gráfico que nós temos quando temos o resfriamento de uma substância pura? A substância ela começa lá no estado gasoso. Observe que aqui eu estou observando o resfriamento. Então, é o contrário. Eu começo com gás. Aí, o que vai acontecer? Esse gás, ele entra numa temperatura constante para ele passar para o estado líquido. Depois, quando o líquido ele vai passar para o estado sólido, ele entra numa temperatura constante e depois ele passa para o estado sólido. Nós temos aqui duas mudanças de fases que estão ocorrendo. Temos dois processos de mudanças de fase. Do estado gasoso para o estado líquido, nós temos aqui a liquefação, também chamada de condensação. Então, temos aqui uma condensação. Não é a mesma coisa, tá? Liquefação e condensação, mas elas ocorrem de maneira semelhante. Do líquido para o sólido, nós temos aqui a solidificação. Lembrando que do sólido para o líquido, nós teríamos uma fusão, e do líquido para o gás, seria a vaporização, né, que pode ser do tipo evaporação, ebulição ou calefação. Mas aqui nós estamos vendo com a diminuição da temperatura. Passando-se o tempo aqui no eixo X, estamos observando o que vai ocorrer com o resfriamento, com a diminuição da temperatura. Então, quando nós saímos do estado líquido para o estado sólido, nós temos aqui a solidificação. Durante a solidificação, observe que a temperatura ela vai permanecer aqui constante, ela vai estar fixa a uma determinada temperatura. Durante essa mudança de fase, nós vamos ter um sistema bifásico, o líquido mais o sólido, os dois estados físicos vão estar coexistindo. Quando todo o líquido desaparecer e ficar apenas sólido, aí que a temperatura volta a diminuir. Mas enquanto nós tivermos o sistema, né, com duas fases de agregação ao mesmo tempo, líquido e sólido, a temperatura permanece constante. Isso daqui é para uma substância pura. Professor, mas a água não é uma substância composta? Sim, a substância pura ela pode ser do tipo simples ou composta, tá? Ela pode ser de um desses dois tipos. No caso da água, ela é composta porque a sua molécula ela tem mais de um elemento químico. Ela tem dois elementos químicos, mas não deixa de ser uma substância pura, tá bom? Então, esse gráfico que possui dois patamares constantes, o da condensação e o da solidificação, ele é um gráfico para substâncias puras. Então, o que aconteceu com a temperatura? Permaneceu constante até que todo o líquido sumisse. Quando o líquido some, aí fica apenas sólido e a temperatura volta a resfriar. O que a gente pode tirar aqui como conclusão? Que a letra A estaria correta. Ela disse que a temperatura permanece constante enquanto houver líquido presente. Depois que acabar o líquido, a temperatura vai poder variar. Por que não é a letra B? Permanece constante, sendo igual ao ponto de condensação da substância. Porque o ponto de condensação está aqui em cima. Esse é o ponto de condensação. O ponto de solidificação não é o mesmo de condensação. A temperatura da condensação é muito mais alta. Então, está errado esse igual ao ponto de condensação.
Diminuirá gradativamente? Não, ela será constante. Aumentará gradativamente? Não, porque ela é constante. A letra D fala que permanece constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer, mas não é o que acontece. Depois que o líquido desaparece, só fica sólido e a temperatura volta a variar. Tá bom? Então, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que você tenha gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal e estudar mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles. E encontra também aqui na descrição contato para aulas particulares de Química, caso você necessite.